Pai do Senhor, eu quero ler um texto que se encontra, dois versículos que se encontram no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, 14 e 15, que fala das condições para que alcancemos as bênçãos do Senhor. As condições, as pessoas acham que servir a Jesus é de qualquer jeito, que é simplesmente que Deus é amor, esquece da justiça, que de qualquer jeito será ouvido a sua oração. Vamos ver as orientações do Senhor a Salomão quando ele acabara de construir o templo. Disse o seguinte, 2 Crônicas 7,14: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E agora serão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração desse lugar. Como? Para que Deus observe os requisitos para Deus ouvir. Deus disse que estava pronto para ouvir. Mas primeiro, o homem precisava se humilhar, orar, buscar a face dele, se converter os seus maus caminhos. Então, essas são as condições. Então, segundo as Crônicas 7,14 deve ser, deve ser um diário para nós, para que compreendamos que o nosso relacionamento com Deus precisa ser recíproco. Não basta a você dizer, eu tenho Deus, eu quero Deus, mas quando as suas atitudes, quando as minhas atitudes estão fora totalmente dessa direção. Aqui está falando que esse povo seria abençoado, entretanto, se este povo estivesse debaixo da proteção e da direção do Senhor. Não era simplesmente Deus ouvir, os meus olhos estão abertos, não é bem aí. Não está escrito que meus olhos estão abertos. Depois de tudo aquilo, ele diz, agora estarão abertos os meus olhos. Agora estarão. Agora o quê? Agora o quê? Agora, depois que o homem se humilhar, depois que o homem orar, depois que o homem buscar a face do Senhor e se converter dos seus pecados. Aí sim, agora estarão abertos os meus olhos, atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Então, é bom lembrar que não basta a igreja, e a igreja que não salva, a igreja não liberta, nós sabemos disso, mas eu já falei outras vezes, às vezes alguém ficou chateado comigo, quando eu disse, não existe culto coletivo, vamos fazer um culto coletivo a Deus, não existe. Todo culto a Deus ele é individual, todo culto a Deus ele é peculiar, ele é singular, todo culto. Esse culto pode tornar-se coletivo, mas ele não é um culto coletivo. Há uma diferença de ser um culto coletivo a Deus e de o culto tornar-se coletivo. É outra coisa. Um culto coletivo, se todos tivessem debaixo da direção do Deus, na dispensação do Espírito Santo do Senhor, comungando do mesmo Espírito, do mesmo pensamento, dos mesmos objetivos, adorar a Deus. Mas nós sabemos que a verdade não é essa. Tem outros pensamentos, tem outros objetivos, às vezes, um quer uma casa, um quer uma cura, um quer isso, outro quer aquilo, e cultuar realmente a Deus, agradecer realmente a Deus, são poucos. Por isso que ele fala aqui, a oração estará aberta depois que o homem se humilhar, orar e buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Então pensemos nisso. Analisemos as condições para que Deus responda às nossas orações. Não que ele não possa, mas a Bíblia diz que o vosso pecado faz separação entre o homem e Deus. Então o pecado separa o homem de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. E é através da humilhação, da oração, de buscar a face do Senhor e se converter,
né, que Deus começa a restaurar as fendas, as brechas do muro quebrado. Pensemos nisso, analisemos como anda a nossa vida.